Participação do engenheiro mecânico Marcelo da Corrégio. Muito bem, são 8h26. O Marcelo da Corrégio está conosco nessa manhã. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Baixo. Bom dia, Juliãozinho. Bom dia, ouvinte. Marcelo, e o assunto hoje é a falta de chuvas, né, Marcelo? Isso, trouxe dados estatísticos deles, aqui, né? Uhum. Que mostram a quantidade de falta, né, a seca que a gente está tendo aqui na cidade. Então, a última chuva considerável que nós tivemos foi 12 milímetros no dia 2 de julho. O total de chuva dos últimos 90 dias foi de 72,5 milímetros, e no mesmo período se esperava 381 milímetros. Em junho choveu 2 dias, 38 milímetros, se esperava 178. Em julho choveu 5 dias, total de 27,5, se esperava 85 de média. E em agosto, até agora, choveu 3 dias, né, 7 milímetros, e o esperado era 117 milímetros. Então, em 3 meses, teve 10 dias de chuva, e se esperava 24 dias. Aproximadamente, temos uma média de 7 milímetros por chuva, então é quase nada. Já temos 65% do ano e choveu 58% do esperado. Eu vejo, então, que a gente está sob influência de eventos radicais. Ou a gente tem um excesso de chuva, ou temos falta dela. Inclusive, a última vez que eu vim aqui na rádio falar sobre chuva, foi comentar a respeito de enchente que estava acontecendo ali pelo final de maio. Nós temos tido uma atmosfera muito seca, que por conta dessa falta de chuva, deixa uma amplitude térmica bem elevada. Vocês estão reparando que de manhã é inverno e de tarde é verão. Né? O inverno começa de novo lá pelo mais 7 da noite, mais ou menos. Está todo mundo com a voz irritada, o pessoal está com rinite, problema respiratório por conta do ar seco. Né? Agora em setembro, pela média, se espera 187 milímetros de chuva, o que não quer dizer que está sendo confirmado, né? É uma média histórica. O CPTEC tem errado a previsão climática trimestral há 3 meses seguidos já. Então, o maior órgão de previsão do Brasil tem propriedade sobre um supercomputador chamado Tupã. Ele não acerta, então ele tem que apelar de repente para uma pagelança tribal. Não sei se tu vai lembrar, uns 10, 15 anos atrás, teve um problema de, o mesmo evento que está tendo agora, incêndio, falta de chuva na região norte do país, e daí uns índios lá de Roraima fizeram uma dança da chuva. E deu certo, né? E deu certo, veio chuva. A pagelança, que eu aprendi essa palavra nesse dia. Porém, verificando dados totais, eu estou vendo que em 2019 já choveu até agora 1.384 milímetros. O esperado era 1.461. Então a gente está só 5,3% abaixo da média. E a gente tem uma previsão histórica até o final do ano de mais 911 milímetros. Desde o início do ano, a gente teve 80 dias de chuva, se esperava 86. Então não é uma diferença muito grande. Eu reparei que nos primeiros 5 meses do ano, a gente teve 3 meses com chuva acima da média. Se esperava nesses 5 meses 1.080 e choveu 1.311. Então são 231 milímetros a mais. Então não está faltando chuva, ela já foi entregue no início do ano. A gente está sob influência de uma alteração climática que está deixando o verão mais molhado e o inverno mais seco. O que se pode criar para debelar esse problema, principalmente na agricultura, é a gente fazer um depósito de água para guardar essa chuva a mais no verão para poder utilizar no inverno. Então, de preferência, que tiver uma topografia adequada, fazer esse lago numa parte mais alta da propriedade, porque a gente não tem que gastar tanto dinheiro ou energia elétrica para poder empurrar essa água para baixo, porque a gravidade vai fazer esse trabalho. As casas que estão aqui na cidade, a gente tem que pensar em reaproveitamento de água para todas as áreas construídas e não para só grandes obras. Parece que é para cima de 130 metros quadrados, é obrigado a ter aproveitamento de água. Mas eu sugiro que quem vai construir a partir de agora, não importa o tamanho, que já faça aproveitamento de água, porque isso vai ser um problema para o futuro. E quem guarda água alivia o próprio problema e o problema da Sanepar, que está tendo que tratar uma água escassa. Eu acho que é uma coisa legal a gente, de repente, copiar tecnologia de Los Angeles, que chove pouco, né? Em Los Angeles, num ano, nos Estados Unidos, chove que a gente tem em um mês. Em Las Vegas, chove bem menos ainda. Tecnologia de Israel. Então, pega o terreno, faz um reservatório embaixo, põe a casa em cima, aproveitamento de água no telhado, e aí a gente vai poder se adaptar melhor à propriedade de menos chuva no inverno. Quer dizer, então, que o que houve, Marcelo, foi como se a gente pegasse o salário do mês e gastasse nos 2 primeiros dias, né? Perfeito. Mais ou menos aí isso. Só falta isso aí faltou o resto do mês. Tá. E é o que está acontecendo aqui com a chuva esse ano, né? Fazendo uma piadinha política, né, Bajo? É mais fácil estocar água do que estocar vento, né? É, verdade. Mais fácil. Pois é, o Brasil tem que olhar, de repente, mas como você falou, a experiência dos Estados Unidos e tal, outros países convivem com alguns países têm clima extremamente seco, né, na Europa também, e eles administram essa situação, né? Sim, até os países com neve, né? Porque se tem neve, não tem água. A neve fica, local que tem neve eterna, ela fica acumulada no alto da montanha, até ela degelar e virar um rio que escorre para a parte de baixo, isso leva um tempão. Para quem acompanha filmes americanos,
sabe que lá em Los Angeles tem aqueles canais grandes de escoamento de água. Até tem uma cena bem clássica do Exterminador do Futuro 2, em que o Arnold Schwarzenegger, ele protege lá o John Connor, o personagem do filme, né, num canal de escoamento d'água. Aquilo está sempre seco. Aquilo serve para quê? O dia que dá uma baita de uma chuva, e nas montanhas ali daquela região dos Estados Unidos, aquele local é usado para escoar água e não tem enchente na cidade. Pensa o que é uma enchente numa cidade que nem Los Angeles, que é uma cidade gigante, não é a capital, mas é a maior cidade da Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos. Pois é. Bem, Marcelo, você também tem outro assunto hoje, que é a questão de um foguete que foi solto no Maracanã e acabou derrubando um avião, é isso? Isso mesmo, é uma história meio estranha, mas o pessoal aí da minha idade, da nossa idade, vai lembrar bem, né? Então agora em 3 de setembro, faz 30 anos que isso aconteceu, foi o voo 254 da Varig. Eu tenho uma coisa meio bizarra comigo, Baj, que esse aqui é o meu acidente de avião preferido. Tá? Isso é uma bizarrice, mas é o acidente que eu mais gosto de ler sobre ele e tal. Tem inclusive livros muito bons a respeito disso. O Ivan Santana, que é um autor carioca, se não me engano, ele tem um livro muito bom chamado Caixa Preta, que comenta acidentes, e esse aqui é um dos assuntos. Então ele comenta a queda de um Boeing lá em Paris, em 73, que matou o Galvão Bueno da época, né, o principal locutor da Globo. Comenta um sequestro de um VASP, de um cara que queria jogar um avião no Palácio do Planalto, quer dizer, o Bin Laden copiou a nossa ideia, tá? Um desempregado que queria jogar um avião no Palácio do Planalto, matar o Sarney, né? E por último, essa história que eu vou contar agora. Então ela começa um pouco diferente. Aqui na Onda Sul, de tempos em tempos, a gente tem uma gravação que faz o seguinte anúncio que o Juliãozinho vai colocar. Estamos transmitindo... Onda Sul, Rádio Referência. ZYT 929, canal 254, 98,7 MHz. Onda Sul FM. Essa rádio é nossa. Então isso aí é um indicativo de chamada. Então essa combinação de letras e números, ela é feita pela Anatel. Ela informa a localização geográfica da estação, mostra se a estação é por AM, FM ou é um rádio amador, e ela pode diferenciar as estações com nomes iguais. E aqui no Brasil tem 3 rádios com o nome de Onda Sul. Sabia disso? Sim. São 3 rádios. Então está na lei. Sem indicativo a rádio não pode funcionar, é que nem a placa de um carro. Quem escolhe as letras e os números é a Anatel. Ela determina a combinação que vai identificar a estação a partir de padrões estabelecidos pela União Internacional de Telecomunicações, que é uma agência da ONU. Desde 1947, as emissoras brasileiras usam um indicativo que começa obrigatoriamente com ZV, ZW, GX, ZY e ZZ. Uma FM mineira, por exemplo, usa ZYC. Uma emissora AM do Rio usa GYJ. Como nos Estados Unidos tem muitas emissoras na mesma área, o indicativo lá é indispensável. Tanto que é comum que as rádios adotem o código como nome oficial. A oeste do rio Mississippi, que é o Amazonas deles, corta o país de cima a baixo, os indicativos de todas as rádios começam com K. A leste, a letra obrigatória é o W no início do código. Na Europa, os países são pequenos, falam línguas diferentes, então não tem necessidade de anunciar os indicativos, que é bem difícil ter 2 rádios com o mesmo nome na região. Aí a única diferença, a única indicação usada é a abreviatura do nome. Então, por exemplo, a BBC é a sigla em inglês para Companhia Britânica de Radiodifusão. Aqui na Onda Sul, o ZYT 929, o ZY mostra que se trata de uma rádio comercial, a letra T indica que é uma emissora FM do Paraná. Dependendo da região, outras letras podem ser usadas. O 929 indica que a rádio se encontra na frequência 98,7 do indicador. O número é determinado pelo Ministério das Comunicações. E agora vem a história interessante de 30 anos. Só uma pergunta, só antes disso, Marcelo. Os aviões, eles sintonizam as rádios para saber? Quando precisa, sim. Eles se orientam pelas rádios daí? Não é sempre. Não se orientam. Hoje não tem mais problema disso aí, Bárbara, porque a gente tem uma orientação via VOR e em alguns casos, mas não é adequado via GPS. O GPS, como a gente já comentou outro dia, é um sinal de satélite americano do Exército. Então o Exército pode cortar esse sinal a qualquer momento e todo mundo ficar sem nenhum tipo de indicativo de GPS. Então o avião não pode usar isso como um modo de se apoiar na orientação. Ele usa um sistema de aproximação chamado VOR. Principalmente esse. E nesse tempo não tinha nada disso aqui. Tinha um VOR, estava iniciando, se não me engano, o VOR no Brasil, mas GPS não existia. Então, era uma noite de domingo, Brasil e Chile no Maracanã, pela eliminatória da Copa do Mundo de 90, na Itália. Uma torcedora chamada Rosineri Melo do Nascimento joga um foguete de sinalização em campo que cai perto do goleiro do Chile, o Rojas, que ele simula ter sido atingido. Começou a lembrar já? Lembro. Tá?
O jogo para e uma bagunça se instala no campo. O Chile abandona o jogo carregando o goleiro que se cortou com uma gilete que estava escondida dentro da luva, que ia ser usada para simular uma briga que teria ferido ele no campo. Eu me lembro que era um jogo no Chile e um jogo no Brasil. No jogo do Chile, no começo do jogo, quase quebraram a perna do Branco e o Romário, um galinho de briga, né? Partiu para cima do Chile lá e o pau já pegou no começo do jogo, né? Então o Chile ele abandona o jogo e carregando o goleiro machucado, e aí descobriram que tinha uma gilete dentro da luva dele, né? E ele aproveitou, então ele fez um teatro como se tivesse sido atingido pelo foguete que foi lançado da arquibancada. Mas aí teve foto da Veja que mostrou que o foguete caiu 2 metros de distância dele e ele se jogando no chão, assim, os frames das fotos, né? Mostrando ele caindo no chão sem ter sido atingido pelo foguete. E o avião? No céu do Pará, um 737-200 da Varig, do voo 254, decola de Marabá para Belém. O comandante César Garcês, ao invés de colocar o avião no sentido 027, que é o sentido nordeste, acaba fazendo o apontamento da proa no 270, que é oeste. A aeronave que devia fazer a rota em 60 minutos já estava voando por 3 horas no sentido incorreto, enquanto os pilotos imaginavam que tinham passado por cima de Belém, já estava em cima do Oceano Atlântico. Aí viam tudo escuro. Aí passaram o rádio para a torre e perguntaram, tá faltando luz em Belém? Aí a torre respondeu, não, fornecimento de energia normal. Aí eles falaram, pô, passamos por cima de Belém, vamos voltar para o sul. Quando eles fazem essa manobra, eles descobrem que estavam voando para o lado errado há 3 horas. Aí não conseguiam sinal de ninguém, porque não estavam perto de aeroporto nenhum, e qual foi a saída? Começar a descobrir frequência de rádio, porque aí no indicativo de chamada fala o local, eles descobrem de onde a rádio está emitindo sinal, fala o nome da cidade, aí tem um aparelho no avião chamado radiogoniômetro que diz de que ângulo que o rádio está vindo, o ângulo de rádio está vindo. Aí o avião se orienta por aquilo. Só que aí, por conta daquela briga que teve no campo de futebol, as rádios que ele conseguiu pegar era uma missa e um jogo de futebol. E aí, enquanto o couro estava comendo no gramado, ninguém falava o indicativo da rádio, e lá na missa ninguém ia parar a missa para falar qual era o prefixo da frequência da emissora. Então isso aí ajudou ele a voar mais tempo para o lado errado, para os lados errados, sem saber onde estava. O avião voou até ficar sem combustível e acabou caindo. Matou 12 pessoas, feriu 42 dos 54 totais ocupantes no avião. Após 3 dias no mato, encontraram uma fazenda, o proprietário chamou socorro, e aí veio a Força Aérea com helicóptero e avião e salvou todo mundo na selva. A dona Rosineri ficou conhecida como fogueteira do Maracanã, né? Ela morreu em 2011 de aneurisma cerebral. O comandante Garcês perdeu a licença de voo, atualmente ele mora lá no Pântano do Sul, em Florianópolis, onde é proprietário de um mercadinho. O Brasil se classificou para a Copa da Itália em 90, tomou um gol da Argentina nas oitavas de final do Canidia, lembra? Né? Foi desclassificado, foi a primeira vez que eu fiquei muito bravo porque o Brasil perdeu um jogo e não foi a última, infelizmente, né? Marcaram o Maradona o jogo inteiro, quando ele teve oportunidade, deu passe pro Canidia, o Canidia fez o gol. Rola uma história que botaram uma água especial lá para o Brasil tomar, né? O brasileiro foi tomar água dos argentinos também, sacanearam os caras, né? O alemão podia ter dado uma voadeira no Maradona, que passou voando do lado dele, entregou a bola pro Canidia, driblou o Tafarel e meteu no fundo da rede. O Chile foi banido da Copa de 90 e 94 de castigo. Na volta, na Copa de 98, tomou de 4-1 do Brasil nas oitavas de final e foi desclassificado. O avião continua no meio do mato, lá no norte do Mato Grosso do Sul, onde caiu a 1.200 quilômetros do sul do local de origem do voo, e o local de pouso final ficava 442 quilômetros ao norte do local de decolagem. Então, se alguém tinha dúvida de para que serve esses YT-929 da Onda Sul, esse é um dos usos, o principal, que é ajudar a navegação aérea. Mas que loucura, né? Como o voo era tão às cegas nessa época, num tempo até que meio recente, né, Marcelo? A navegação aérea, ela mudou bastante por conta de sistemas de aproximação mais precisos, cartas aéreas mais bem definidas. Uma outra coisa que ajudou a derrubar esse voo também, que fez o Garcês acabar se enganando, é que naquela época a Varig tinha comprado um avião chamado MD-11 para poder fazer uma rota longa para os Estados Unidos. E se tu acaba botando lá não é o dial do avião, mas é como se fosse um mostrador de painel de piloto automático do avião. O simples número 027, que é o que o Garcês colocou, voando aqui para os Estados Unidos, 1 grau de sensibilidade acaba fazendo ter quase 300 quilômetros de erro na entrada da TMA, da aproximação da cidade de destino americana. Então, esse MD-11 ele tinha 1/10 de grau. Aí a Varig mudou todas as cartas náuticas da empresa para poder ter o 4º dígito. Então, na carta estava escrito 0270.
Aí o Garcês, em vez de botar 027, botou 270. Em vez de voar para o Nordeste, eu vou para o Oeste. Então a carta de voo acabou induzindo ele um pouco ao erro também. Mas para que serve o copiloto? É para fazer o cross-check dele, fazer um cheque cruzado. O copiloto também poderia ter previsto isso aí, só que os dois estavam meio brigadinhos no dia, não estavam se falando, né? E aí derrubaram o aparelho, um dinheirão, né? Matou gente. Ainda bem que o avião não estava lotado, né? Não estava lotado. Porque... o 737-200 é igual o avião que... Está aqui no Biasus, né? No Biasus, né? É o mesmo avião, só que ali é um VASP, né? Aqui, inclusive aquele avião estava estacionado em Brasília do lado do primeiro avião que eu voei na minha vida, em 2001. Né? Esse avião, o meu primeiro avião, é de propriedade de um médico, está lá em Goiás, se eu não me engano. E esse avião que estava estacionado do lado dele está aqui na Barra Grande. Pois é. Ô, Marcelo, nós estamos transmitindo no Facebook a sua participação aqui, tem muita gente assistindo. Quem está bravo contigo é o Finato. Finato tá bravo contigo. Ele disse que você deu uma resposta para ele que não... Chamei ele pro kart, pô. Pois é, e aí ele disse que tá bravo, que você foi prepotente com ele, então você tem que fazer as pazes com o Finato. Não, muito pelo contrário, chamei ele para fazer um peguinha lá no kart para ver qual que é o método que funciona melhor lá, se é o método do Chevette ou o método do kart. Então tá. Marcelo, muito obrigado e até daqui a alguns dias. Obrigado também, até mais. Muito bem, o Marcelo retorna então daqui a 15 dias na programação da Onda, ele participa aqui de 2 em 2 semanas, trazendo as informações aqui na nossa programação. Você acompanhou Onda Tecnologia com Marcelo da Corrégio. 8h42. A Neorto está mudando e passa a se chamar Instituto Espessato de Excelência e Odontologia, com mais qualidade e profissionais especialistas. Dr. Luciano